7 sinais físicos com os quais Deus está falando. Depois que recebemos o presente de salvação, desfrutamos da paz com Deus, e isso significava que poderíamos ter um relacionamento com Deus, onde Deus é nosso Pai e nós, seus filhos. Uma parte importante de um relacionamento é a comunicação, e isso também é uma parte importante do nosso relacionamento com Deus. Devemos falar com Deus através de oração e ouvir dele a respeito de diferentes áreas de nossas vidas. Isso significa que todo crente tem a capacidade de ouvir de Deus. A questão é se vamos maximizar essa habilidade ou não. Deus fala conosco através de visões, sonhos, a voz interior, a palavra profética e através de sua criação. Ele nos instrui sobre os passos que devemos tomar e nos guia em todos os sentidos. A Bíblia está cheia de relatos de diferentes pessoas que ouviram Deus, do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Deus muitas vezes pode estar falando com você, mas você não está prestando atenção e ouvindo-o, porque você não sabe. Quando Deus ia falar ao profeta Samuel pela primeira vez, ele ouviu Deus chamando-o, mas não sabia que era Deus. Ele assumiu que era o sacerdote Eli, seu mestre. Então ele foi até Eli. Isso aconteceu até 3 vezes, antes que Eli percebesse que deveria ser Deus que estava tentando falar com ele. Eli disse a Samuel o que dizer como uma resposta. Naquele dia, Deus falou a Samuel sobre coisas diferentes. Muitos de nós somos como Samuel. Deus está nos chamando e falando conosco, mas não sabemos que é Ele. Assumimos que é outra pessoa ou outra coisa, e por isso perdemos a voz de Deus muitas vezes, o que nos prejudica. Há momentos em que Deus quer nos preparar para o futuro ou nos avisar sobre algo, mas porque não o ouvimos, às vezes não temos ideia. Há sinais físicos de que Deus está falando conosco para que possamos prestar atenção à sua voz. Aqui estão 7 deles: falta de sono ou acordar sem motivo no meio da noite. Às vezes, você pode perceber que está lutando para dormir por um longo período de tempo até uma hora específica da noite, ou acorda consistentemente sem motivo em uma hora específica da noite. Isso pode ser um sinal físico de que Deus está tentando falar com você. Deus está chamando sua atenção naquela hora para você ouvi-lo. Quando estamos passando o dia inteiro, é tudo tão barulhento e movimentado, e até mesmo nossas mentes estão cheias de ruído, o que torna difícil identificar a voz de Deus no meio de todo esse caos. No entanto, a noite é o momento de paz e sossego, quando nossos cérebros finalmente podem parar os milhões de pensamentos e ouvir a silenciosa pequena voz de Deus. Quando você luta com o sono ou acorda no meio da noite, isso também pode ser um chamado para a oração. Então, em vez de desperdiçar esse tempo, por que não gastá-lo orando e abrindo seu coração para ouvir de Deus? Peça a Deus para lhe mostrar por que Ele o acordou ou porque Ele o manteve acordado, e espere nele. Na próxima vez que você estiver lutando com o sono, use esse tempo para esperar em Deus. Seria muito mais fácil ouvir Deus no silêncio da noite do que nas agitadas horas do dia. Quando estudamos o Evangelho, observamos que Jesus sempre passava tempo orando sozinho nas primeiras horas da manhã, quando a maioria das outras pessoas ainda não estava acordada. Ele entendeu algo que precisamos aprender: a importância de aproveitar momentos de silêncio, como a noite ou as primeiras horas da manhã. Se você tem experimentado esse sinal há algum tempo, já sabe o que fazer da próxima vez que acontecer. Quando seu coração está ansioso sem razão e você passa por tanto estresse, isso pode ser outro sinal de que Deus está tentando lhe contar algo. Um dos frutos do Espírito é paz, e isso é algo que devemos aproveitar como crentes. Quando nossos corações estão cheios de ansiedade e estamos preocupados, algo pode estar errado. Mateus 11:28 diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso.
Quando nossos corações estão cheios de preocupações e estamos infinitamente estressados, pode significar que não estamos desfrutando do descanso na presença de Deus. Quando Jesus disse que nós devemos ir até Ele e Ele nos dará descanso, Ele sabia como as preocupações deste mundo se tornariam fardos pesados para nós, e Ele sabia que a maneira de aliviar esse fardo era passar tempo na presença dEle. Às vezes, ter o coração cheio de preocupações pode estar lhe dizendo que é tempo de passar tempo na presença de Deus novamente. Pode ser uma indicação de que você ficou tão ocupado que não tem passado tempo orando ou estudando a palavra, e Deus está lembrando você de vir para o lugar da oração. Ansiedade e estresse podem ser uma indicação de que algo está errado, especialmente quando não há causa física para isso. Então, você pode precisar passar tempo esperando em Deus e buscando a direção dele quando se trata de uma decisão que está lhe deixando ansioso. Também pode estar sentindo ansiedade porque você não aprendeu a se render completamente a Deus. Deus pode estar usando esta estação para chamá-lo a entregar todas as suas preocupações a Ele. Filipenses 4, 6-7 diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, com ação de graças, apresentai os vossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, que transcende todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Em oposição à ansiedade, Deus pode usar sua paz para falar com você. Experimentar paz, quando você deveria estar naturalmente cheio de pânico, pode ser um sinal de que Deus está falando com você. Pode ser um sinal de que Deus está dizendo que tudo ficará bem. E o que você está passando é apenas por uma temporada. Quando você experimenta a paz de Deus, que não faz sentido para outras pessoas, geralmente é claro que Deus está com você. Isso pode ser muito reconfortante, especialmente quando nada em sua circunstância demonstra a presença de Deus. Então, a presença de preocupações ou a paz de Deus podem ser um sinal físico de que Deus está falando com você. 3. Quando ouvirem uma mensagem ou receberem uma palavra repetidamente. Às vezes, quando Deus quer passar algo para nós, Ele usa a repetição. Ele nos faz ouvir ou ver algo repetidamente até que finalmente percebemos que não é apenas uma coincidência. Você já teve uma situação em que precisava de respostas sobre alguma coisa e então parece que para onde quer que você olhe, está recebendo as mesmas respostas? Você vai à igreja e esse é o tema do sermão do pastor. Você liga para um amigo e, de repente, eles trazem à tona uma situação em torno do mesmo tópico. Você está percorrendo o Instagram e continua a mesma coisa. Quase parece que você continua ouvindo a mesma coisa repetidamente. Isso pode ser a maneira de Deus falar com você. Pode ser a manifestação física do fato de que Deus está falando com você. Em vez de ignorá-lo e descartá-lo como uma coincidência, você pode simplesmente orar a Deus para receber esclarecimentos sobre o tema e ter certeza de que é Ele quem está falando com você por este meio. 4. Quando você experimenta a doença. Deus quer que você esteja em perfeita saúde e é por isso que Ele tornou a cura disponível para nós em Cristo. A Bíblia está cheia de relatos de pessoas que foram curadas, libertas e até mesmo ressuscitadas dentre os mortos. Embora Deus possa não ser aquele que patrocina sua doença, Ele pode falar com você através dela. João 5,14. Depois, Jesus o encontrou no templo e disse a ele: Veja, você está bem novamente. Pare de pecar ou algo pior pode acontecer com você. A história por trás desta declaração é que Jesus havia curado recentemente este homem, que ficou paralisado por um tempo. Depois de curá-lo, Jesus havia escorregado para dentro da multidão. Quando Jesus o encontrou mais tarde, ele disse a ele para parar de pecar, para que algo pior não lhe acontecesse. A causa da sua doença era o pecado, e por isso Jesus se importava com ele e não queria que ele sofresse novamente.
Ele falou com ele sobre isso. Às vezes, Deus pode falar conosco através da nossa doença. Ele pode usar essa época para nos ensinar a ter fé nele e nos ensinar a nos afastar de um estilo de vida pecaminoso. Isso significa que todos que estão doentes por causa do pecado? Claro que não. Jesus estava andando com seus discípulos quando viram alguém que havia nascido cego. Em João 9, 2-3, seus discípulos perguntaram-lhe: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Nem este homem nem seus pais pecaram, disse Jesus, mas isso aconteceu para que a obra de Deus seja manifestada em sua vida. O cego nasceu cego, não por causa do pecado, mas para que a obra de Deus pudesse ser demonstrada em sua vida. Jesus continuou a curá-lo. Se você estiver passando por alguma doença, saiba que a palavra de Deus provê sua cura. Confesse a palavra e ouça tudo o que Deus lhe ensinará nesta temporada. Quinta, uma porta aberta ou oportunidade. Outro sinal físico de que Deus está falando com você é que Ele abre uma porta para você ou faz uma oportunidade estar disponível para você. Às vezes, você pode ter orado a Deus por direção, sobre o que fazer a seguir ou para onde ir a seguir, e parece que você não ouviu qualquer coisa dele. Em uma época em que uma porta se abre e aponta para você a direção certa, pode ser um caminho que Deus está falando com você. Quando olhamos ao redor, nós, às vezes, encontramos a resposta para nossas orações. Quando Moisés e os israelitas precisavam atravessar o Mar Vermelho, o que Deus usou? Uma vara. Deus usou o que eles tinham em suas mãos para ajudá-los. Deus pode estar usando aquela porta aberta como uma forma de falar com você sobre o próximo passo. 6. Um encontro físico que você não pode explicar. Às vezes, quando Deus fala conosco, pode ser bem direto. Podemos ter um encontro físico que nossas mentes não podem negar. Aqui, Deus fala conosco tão claramente que temos tanta certeza de que é a voz de Deus. Um exemplo disso é quando ouvimos a voz audível de Deus. Outras pessoas ao seu redor podem não ouvir, mas você tem tanta certeza de que seus ouvidos ouviram Deus falar. Moisés teve um encontro assim quando viu a sarça ardente. Moisés viu um arbusto que estava queimando, mas não era consumido. Isso deve ter sido uma visão estranha para ele, porque ele se aproximou para ver o que estava acontecendo. Então ele ouviu uma voz falando com ele. Não há como ele negar tal encontro físico. Outra pessoa que teve um encontro físico foi o apóstolo Paulo. Ele estava viajando numa tentativa de perseguir mais cristãos quando viu uma luz brilhante. Ele ouviu uma voz falando com ele, mas aqueles ao seu redor não ouviram qualquer coisa que a voz disse. Depois desse encontro, Paulo ficou cego por alguns dias, antes que Deus enviasse um irmão para orar por ele. Quando você tem um encontro físico, você sabe que é o Senhor quem está falando com você, e você não pode negar. Nem todo mundo tem essa experiência espiritual, mas para aqueles que têm, é um sinal físico de que Deus está falando com você. 7. Falando ou confirmando sua palavra através daqueles que Ele colocou ao seu redor. Deus pode falar com você através de pessoas ao seu redor. Isso acontece especialmente quando Ele quer confirmar uma palavra que já tem falado com você em segredo. Ele pode usar seus pais, amigos, membros da sua igreja, seu pastor ou seu mentor para alcançar você. Ele pode até usar estranhos para falar. Às vezes, Deus pode usar esse sinal quando você se afastou tanto dele que você não ouve mais sua voz. Ele usa outras pessoas para falar com você porque ele se importa com você e quer chegar até você, mesmo quando parece que você está tão longe. Quando Deus alcança você através desse meio, não despreze, mas deixe seu coração estar aberto para receber a palavra de Deus. É a razão pela qual temos alguns dons do Espírito, como o dom da palavra de profecia, de conhecimento e da palavra de sabedoria.
Muitas vezes, quando você recebe palavras proféticas, isso simplesmente ajuda você a lembrar que Deus vê você e te ama o suficiente para mandar alguém falar com você. Se você está assistindo a este vídeo agora e você tem passado por um momento difícil e você tem se perguntado se Deus se importa com você, quero que você saiba que Deus vê você e Ele está com você. Ele nunca parou de amar você por um minuto e Ele vai te ajudar. Você não encontrou este vídeo por acaso. Deus é com você. Nunca se esqueça disso e nunca deixe qualquer mentira do inimigo te convencer do contrário. Deus pode usar sinais físicos para falar conosco, mas há vezes em que não ouvir de Deus não é sempre dramático. Às vezes, pode ser tão simples quanto estudar a palavra de Deus e ver o que Ele diz sobre você. Pode ser tão simples quanto ter um conhecimento em seu coração sobre algo. E pode ser tão simples quanto ouvir Deus falar através dos seus pensamentos. De qualquer maneira que Deus escolher falar com você, o importante é que a gente ouça e preste atenção às suas palavras. Reze comigo. Querido Senhor, eu te agradeço porque você está comigo e porque você fala comigo. Obrigado por seu infalível amor por mim. Obrigado pelas diferentes maneiras de falar comigo e me alcançar. Senhor, eu oro para que meu coração seja sensível à sua voz, que eu não lute para saber quando você está falando comigo e que eu preste atenção ouvindo a tua palavra e obedecendo-te. Obrigado, Senhor, por sempre me ouvir. Em nome de Jesus. Amém.